E aí, galera, eu sou o Ivo Minikovski, estamos aqui para mais um Hashtag Todo Dia, seu podcast motivacional, inspiracional. Hoje eu estou com a Danúbia. Eu nem perguntei como é que pronuncia o teu sobrenome, porque é Emel? Emel. Perfeito. Dos Danúbia Santos. Emel. Danúbia dos Santos. Mas nem tá no Instagram dos Santos. Emel é bacana. E a gente marcou para vir aqui conversar nesse lugar terrível aqui, que é a Marina de Itajaí, que ela já vai te comentar como isso aqui traz paz pra gente. É fantástico isso aqui. A gente entra, passa da guarita pra cá, tá num outro universo, assim. Danúbia, ela é... Se tu olhar 5 minutos no Instagram dela, tu não sabe o que é, porque é corredora, faz yoga, academia, tudo que tem de exercício físico ela começa a fazer, mas não foi sempre assim. Não. E a vibe que eu quero conversar contigo é justamente sobre isso. Legal. Então, assim, ó, primeiro eu vou te perguntar hoje, quem que é a Danúbia hoje? Como é que tu te conta quem que és tu pra alguém hoje, sem, sei lá, dizer tua profissão e fala profissão e idade, né? Quem que é a Danúbia hoje? Acho que a forma que mais faz sentido de me apresentar hoje é um ser em transformação. Acho que a gente chega numa determinada idade da vida, principalmente quando a gente bate nos 40, que a gente começa a repensar algumas coisas. Nos 40? Sim, eu já tenho quase 45, então eu tenho 44 anos. E nos últimos 3 anos, né, então bateu nos 40, a gente começa a repensar algumas coisas. E uma delas tinha muito a ver com quem eu era, o que eu gostava de fazer, se o que eu fazia realmente era o que eu gostava, ou eu estava deixando coisas. E aí eu percebi que muitas coisas que eu gostaria de fazer eu ainda não tinha feito na minha vida. E eu já tinha 40 anos. Então, acho que a forma que eu melhor me apresento hoje é um ser em transformação e não deixando para amanhã aquilo que eu posso fazer hoje, que foram coisas que eu deixei por muito tempo e eu entendi que eu estou na minha segunda metade da vida, né? E chegou um ponto que daqui a um pouco é só morro abaixo, então está na hora de começar a fazer, né? Entendi que estava na hora de começar a fazer algumas das coisas que eu sempre tive vontade e que por uma série de situações da vida eu fui deixando em último plano. Então algumas eu trouxe para primeiro. Essas situações da vida, tu não fazia porque outras coisas aconteciam no momento ou porque tu não conseguias fazer naquela hora? Acho que era muito questão de prioridade, né? Eu sempre priorizei muito o meu trabalho, meu estudo, enfim, a vida, né, familiar. Mas algumas coisas minhas foram ficando, né? Algumas coisas que eu tinha vontade de fazer além do que eu já fazia. Então, isso tem muito a ver com questões de esporte, né? Eu sempre fui muito sedentária a vida toda, mas eu achava muito bonito, né? Tenho amigas que correm, e eu achava bonito, e eu olhava e dizia assim, ó, eu acho que isso eu gostaria de fazer. Mas também nunca tinha dado um passo na vida, né, assim, tipo, até para ir na padaria eu ia de carro, então assim, era algo muito longe da minha realidade. Então acho que essas coisas, né, que eu disse assim, que ficavam em último lugar e que vieram para um lugar de destaque, de pauta, tem muito a ver com esse mundo de atividade física. E quando tu começou a fazer essas paradas, tu realmente percebeu assim, não, que bom que eu fiz porque eu queria fazer isso mesmo? Ou tipo, incomoda? Porque assim, eu comecei a fazer não porque eu queria fazer, mas porque eu me sentia, eu tinha que fazer, né? Eu tava numa vibe que, cara, se eu não começasse a cuidar de mim, cada vez ia ficar mais difícil, naquela vibe de tipo, se render, sabe? E aí eu comecei a ir a fazer academia, a correr, inúmeras atividades, mas não fazia porque eu gostava ou porque eu queria fazer. E com o tempo eu acabei desenvolvendo um gosto. Tu já perseguiu isso, já foi atrás disso porque tu queria, tu tinha essa vontade? Não foi assim, na verdade foi uma experiência, eu acho que na vida assim tem, né, para tudo tem momentos, e eu tive uma experiência. A minha avó, ela ficou na minha casa durante acho que uns 4 meses, de férias, veio para ficar 15 dias e acabou ficando um tempo maior. E convivendo, né, na rotina do dia a dia com ela, eu percebi que ela tinha uma série de limitações de mobilidade. Então era uma pessoa mentalmente extremamente ativa, inteligente, criativa, mas as questões de mobilidade a impediam de muitas coisas, né? Caminhava devagarinho, precisava de ajuda, então tinha uma série de questões. E quando eu
convivi com aquela realidade, né, eu pensei assim, puxa vida, eu quero chegar na minha melhor idade com uma condição diferente. Então, assim, essa experiência com a minha avó, ela virou uma chave dentro de mim. E eu já tinha 43 anos. Eu não tinha 20, eu não tinha 30, eu tinha 43 anos quando isso aconteceu. Então, foi desta experiência que alguma coisa dentro de mim, assim, ó, te mexe. Começa a fazer alguma coisa. Aí eu fui para academia, comecei numa sexta-feira, 1º de dezembro de 2023. Eu lembro como se fosse hoje, porque é um marco na minha vida, é um marco, né? Até então, eu fugia de academia, eu sempre fugi de atividade física. No colégio, eu fugia de atividade física. Então, 1º de dezembro de 2023 foi uma sexta-feira, foi o meu primeiro dia de academia de verdade, assim. Onde Dezembro de 23? De dezembro de 23. E aí foi onde eu disse assim, não, a minha vida vai mudar a partir de agora. Né? Eu já tinha tido daquelas que pagava 6 meses de academia, ia uma vez, 2, abandonava. E aí eu fiz um contrato lá de 1 ano com a academia, enfim, esses planos de 1 ano, e eu disse assim, aí eu não vou falhar nenhum dia. E aí por vários meses eu ia de domingo a domingo. Então assim, acordava domingo de manhã, até então eu não corria nada, meu negócio era ir para academia, não tinha treino, não tinha orientação, não tinha nada, eu só ia para academia e fazia as máquinas, porque qualquer coisa que eu fizesse já era melhor do que os meus 43 anos de inanição, vamos dizer assim, para atividade física. E foi aí que começou. E aí, então, eu fui muito por uma experiência familiar, né, onde eu vi uma dificuldade real, assim, né, de uma pessoa que é muito especial para mim, e aquilo virou uma chave dentro de mim. E aí, depois que eu comecei a ir para academia, aí eu comecei a pegar gosto. Aí eu gostei. Aí começou a ser legal, aí eu adaptei a minha rotina, eu adaptei os meus horários, e aquilo que inicialmente era para olhar para o futuro, né, para uma vida melhor no futuro, uma qualidade de vida, virou pauta do dia a dia, virou presente, assim. Então foi assim que tudo começou. São fases, né, cara? Essa tu falou transformação, é perfeita, assim, porque tu começa de domingo a domingo, tipo, se tu falar pra qualquer treinador, ele vai te falar, é uma péssima ideia de treino, é horrível tu fazer isso. Mas são fases, porque, cara, no começo também, eu ia de domingo a domingo. Isso. Ele te coloca num outro mundo, assim, realmente ele te tira daquele lance de não é mais o futebol do final de semana, não, é a minha rotina diária, né? É o meu cuidado todo Fez dia. Parte, né? Começou a fazer parte. E aí eu fiquei 6 meses nesta academia, e aí abri uma academia mais próxima da minha casa, né? E eu treinava sempre de manhã, antes de ir para o trabalho. Então eu era a primeira, eu abri a academia às 6 da manhã, eu tava lá, tal. É o melhor horário. E aí abri uma academia próximo da minha casa e que abria às 5 da manhã, que então me dava ainda mais liberdade, né? Podia ficar mais tempo. Então eu fiquei 6 meses naquela primeira, mudei de academia 6 meses depois, e nessa nova academia, aí tinha um professor que era um cara muito bacana, né? Um professor da academia, e aí a galera das 5 da manhã, 5:30, era um grupo muito pequeno, porque isso era junho, julho, né, de 2024 Tem já. ninguém na academia. Tem ninguém na academia. Então aquele professor, ele adotou a galera que ia cedinho e virou quase um personal nosso, porque era um grupo muito pequeno, e aí ele ficava coordenando a gente. E aí eu aprendi a treinar um pouco melhor, ele deu orientação, aí que eu fiz avaliação física pela primeira vez na vida. Dali, aí aí eu comecei a correr na esteira, e aí gostei de correr, e aí tinha conhecidos que iam para assessoria, e aí me disseram, olha, procura o Ojânio, da assessoria, né, do Ojânio, começa a correr lá, tu vai gostar, tu corre na esteira, vai começar. E aí em julho de 24, né, foi onde eu entrei numa assessoria de corrida, e aí que a minha vida, aí começou a transformar de verdade, assim, né, porque aí não era mais eu sozinha na academia fazendo as minhas coisinhas, né, então na academia eu já tinha um direcionamento, eu não quero ficar musculosa, não quero nada disso, eu só quero que tu me deixe em condições, eu dizia para o professor, de correr, né, eu preciso que tu me, fortalecimento, não é para ganhar músculo, nada que é fortalecimento. Então eu comecei a entender, eu comecei a estudar sobre isso, eu mudei toda a minha alimentação, aí eu fui numa nutricionista, aí eu comecei a fazer as coisas em função da corrida, porque daí a corrida tomou uma proporção
diferente, assim, na minha vida. Ela ela assumiu, ocupou um lugar, assim, eu digo até de um vazio que, né, naquele momento existia. E eu disse assim, não, agora eu sou a prioridade, né? O meu trabalho por muito tempo foi prioridade, meus estudos foi prioridade, a casa foi prioridade, agora a prioridade sou eu. E aí a corrida entrou nesse lugar e todos os meus hábitos de vida precisavam se adaptar à realidade da corrida. Aí tu viu que tu mudou, né? Aí eu disse assim, não, as pessoas que me conhecem, né, há muito mais tempo, elas dizem assim, para onde foi a daquela Danúbia, né? Porque eu me tornei uma outra pessoa, e aí tirando essa parte da saúde, da qualidade de vida, de ser mais consciente com esse tipo de escolhas, outras coisas mudaram, né? No trabalho, as pessoas que eu trabalho dizem assim, Danúbia, onde foi o teu retiro, o espiritual, o que tu fez? O que foi o estalo? Como é que eu quero? Porque o que acontece? Eu acabei me tornando uma pessoa melhor, mais tranquila, menos estressada, menos chata, porque aí eu disse, calma, gente, né? E eu brinco com todo mundo, vocês estão estressados, vão correr, deixem a alma no caminho, na estrada, que vocês vão ver, vocês vão chegar aqui muito melhor, mais tranquilos. Então, assim, a corrida e, claro, a atividade física e esse mundo, né, que chegou novo para mim, porque... Então, assim, uma vez até alguém perguntou, ai, tu tá com uma cara de apaixonada, e se eu tô, né, e aí, mas por quem? Por quem? Isso não é por quem, é pelo quê? Como assim? Pela corrida, né, então a corrida, ela entrou nesse lugar de apoiar o meu processo de transformação, porque eu já, né, com a experiência da minha avó, eu sabia que eu precisava fazer algo, mas só a academia não era o suficiente, assim, eu estava indo, estava gostando, mas eu sentia que faltava algo, né, eu gosto de atividade mais hard, assim, mais punk, e a academia, ela não dava tudo isso que eu precisava, e aí a corrida chegou num lugar, assim, e aí eu conheci pessoas, aí um outro universo Como aconteceu. assim a academia não é hard e punk? Não, nós vamos fazer um treino então. Aí é porque talvez assim, ó, porque como na academia, né, assim, quando era o meu treininho lá, era uma coisa, aí que eu descobri que eu treinava fogo, eu treinava com os meus 5, 10 eu comecei quilinhos, assim, né, não tipo, adianta, né? e já achava que tava arrasando, claro, aí depois... Estava arrasando. Isso, pra quem não fazia nada, carregar 10 quilos já é muita coisa. Com certeza. Mas depois com um professor orientando, enfim, então... Mas era muito mais para fortalecimento, então eu dizia para ele, não, eu não quero colocar 30 quilos aí na perna, não é isso que eu quero, senão depois eu passo 3 dias que não consigo correr. Então eu pedi um treino, né, um treino adequado para a corrida, e eu disse, daí eles, não, mas você vai ver, memória muscular. Eu disse, que memória muscular? Eu vou talvez construir uma memória a partir de agora, daqui 10 anos eu vou olhar para trás e vou dizer, realmente eu tenho memória muscular, até então eu não tenho, então não esquece memória muscular, nunca fiz nada, que memória que o corpo vai resgatar? Não tem isso. Não tem memória para resgatar. Né? Mas enfim, a coisa aconteceu desse jeito, assim, e a corrida, ela foi, digo, não foi nem amor, foi paixão à primeira vista. Mas não foi o suficiente também, porque depois eu já vi que já tem outras atividades aí. Então, daí o que acontece? A gente entra nesse mundo, né, de atividade física, de esporte, uma coisa vai puxando a outra. E aí eu fui conhecendo coisas novas, né? Conhecia pessoas que, mas eu faço yoga, outras, não, mas peraí, eu faço um hot yoga, que é um yoga numa sauna, tal, aquecida a 40 graus, eu disse, o quê? Como é que é isso? Eu quero ir ver. Isso, como que é isso? Aí eu já quero ir ver agora. E aí então, é um lugar que tem em Balneário, né, são sessões, enfim, é um negócio bem legal. É um yoga guiado, né, uma aula de yoga, assim, guiado. A sala é sempre lotada, tem uma luz vermelha, um ambiente maravilhoso, e é uma sala aquecida, é uma sauna. Aquecida a 40 graus, e aí tu faz yoga lá, então tu sai de lá, assim, tipo, a alma vai para outro lugar, assim. E aí, claro, né, eu fui descobrindo que a atividade física, ela é libertadora, né? E por que eu digo que ela é libertadora? Porque eu sempre achei que eu era livre. E aí, com a atividade física, eu descobri que eu não era livre, porque eu era escrava de alguns desejos, comia demais,
né? Eu tive um período assim que eu adoro vinho, então assim, eu vi que eu estava passando do limite com o vinho. E com a atividade física eu entendi que eu era dona daquela escolha, porque ela não era a escolha mais fácil. A escolha mais fácil era tomar um vinho, a escolha mais fácil era pedir um lanche, era comer uma pizza. Ir para academia, treinar, correr. Eu tenho desvio de septo, eu descobri que eu tenho asma, então eu descobri um monte de coisa que não favorece a corrida. Mas eu disse, quer saber, é o que eu gosto de fazer, eu me desafio, quem corre do meu lado ou passa por mim jura que eu vou ter um infarto, porque, né, não tem outro jeito de correr. Eu não consigo respirar direito, morrendo, mas é algo que me dá muito prazer e satisfação no final, né? Porque no processo é uma dureza, uma tristeza. Mas no final me dá muita satisfação, assim, tipo, dizer, eu consegui. Eu que algum tempo atrás, eu já pesei mais de 120 quilos, né? Então, assim... Quanto tem de altura? 1,68. 120 quilos. Né? Então, assim, claro, eu tive um outro processo há 11 anos atrás, né? Mas eu comecei a ganhar peso de novo, né? Então, assim, a atividade física, ela me ajudou a voltar para o eixo, ter um objetivo, mas o objetivo não é o peso, é a qualidade de vida, é uma vida saudável. Manter o peso é uma consequência desse novo universo. Então, assim, eu não tenho mais balança para me pesar na minha casa, porque o peso não é a coisa mais importante. Eu mudei completamente a minha alimentação. Eu não tomo leite, eu tô reduzindo tudo que tem glúten. Então, assim, tipo, tudo aquilo que me faz mal e que não contribui para minha vida esportiva, eu consegui abrir mão de muitas coisas. O doce ainda é um grande desafio, né? O doce não... Esse ainda eu carrego comigo. Mas outras coisas que, se eu pensar no passado, seria impossível abrir mão, eu consegui abrir mão com muita facilidade, né? Porque era impossível para quem tu eras, né? Para quem eu era, por isso que eu digo assim, é um processo, né? Quem sou eu? Eu sou uma pessoa em transformação, porque quem me conhecia 3 anos atrás vai ter que me conhecer de novo, né? Porque são outras prioridades, são outros valores, são outras coisas que eu até achava importante, mas eu achava que não era para mim, ou que não ia ser nessa vida, ou que, né, era muito distante. Imagina correr, né? E hoje, assim, é uma das coisas que, tipo, eu só não posso abrir mão do meu trabalho, porque é ele que me sustenta, mas qualquer outra coisa, né, eu abro mão para poder fazer os meus treinos, seguir essa minha jornada de vida. Estou em lua de mel ainda com esse sistema. O resto da vida, né? Esse sistema. Não sei se eu vou carregar pro resto da vida, mas por hora eu faço aí uns 2... Dizer efetivamente que eu corro, que eu comecei a correr com orientação, faz 1 ano e meio. 1 ano e meio, é bem recente. Então, por isso eu digo, eu estou ainda em lua de mel com esse processo. Ainda é uma das minhas prioridades. E nesse processo, como tu falaste, que quem te conhecia vai ter que te conhecer de novo, tu acabou se distanciando de pessoas que eram muito próximas de ti antes? Acho que não. Eu acho que eu acabei tendo mais afinidade, porque alguns dos meus amigos, na verdade colegas de trabalho, enfim, eles já corriam, já faziam atividades físicas. Eu era a ovelha negra que estava sempre, não, gente, vamos comer, vamos... Então, na verdade, isso acabou fortalecendo algumas das relações, ficando mais próxima, mas assim, afastar, eu acho que não, assim, na verdade eu acabei me aproximando mais desse grupo, né, enfim, que já fazia parte do meu dia a dia, mas que eu não estava inserida completamente. Tu lutava contra, né, cara? E o pessoal falava de coisas que eu não fazia ideia. Falavam de Garmin, falavam de Pace, tipo assim, que bicho é esse, né? Eu sequer sabia o que significava. Então, assim, depois que eu entrei para esse mundo, eu descobri, inclusive, um vocabulário novo. É outro idioma, né? Que não fazia parte da minha vida, assim, não era da minha rotina, era da minha vida. Né? Então, no fim, acho que eu fortaleci algumas das minhas relações com isso, porque daí agora a gente conversa sobre isso, porque o povo da corrida, eu fico pensando, às vezes, os outros devem achar a gente muito chato, porque a gente fala de corrida.
Com qualquer pessoa que a gente se encontra, a gente fala de corrida, assim, se o outro é corredor também. Então, quem não é da corrida deve ficar por perto. Gente, que gente chata que só Não, e é fala tudo isso. tipo assim, eu já corri aqui, eu já corri lá, que agora eu tô fotografando junto com a mulher, né, que a gente comentou Legal. fora das câmeras ali. Daí a gente sai pra prova em cidades, então, antes ela fotografava, e eu sou muito falador, eu adoro, né, conversando com todo mundo e tal. Eu falo, não, onde é que tem um lugar massa pra correr aqui? Daí, tipo, por que alguém ia correr aqui? Não, mas é porque é legal, porque daí eu vou correr. Não, por que você não vai caminhando, então? Não, mas é que eu quero correr, sabe? É um negócio diferente. Realmente, a corrida me pegou muito nessa vibe, de, tipo, pra onde eu vou, eu me forço a correr naquele lugar, assim. Eu até conversei com uma colega, a Gabriela, que ela viaja bastante e ela corre nas viagens dela. Toda viagem que ela já olha no Strava lá os negócios pra onde ela vai correr na viagem. Então ela e o marido viajam e já marcam os lugares para correr. Agora eles vão na centésima São Silvestre. Ai, na São Estão Silvestre. fazendo um esquema lá de Rio, da preparação, porque eles não correram 15 ainda, né? Mas bem bacana, essa vibe de conhecer coisas diferentes por causa da corrida, assim. Porque, cara, como tu falou, teu círculo de amigos já estava nesse mundo, eu não tive essa ideia. Então, meu círculo de amigos. Porque eu ia viajar para ir em casa de jogo, se perguntar das lojas de board game, eu conheço todas de Santa Catarina, eu fui em todas, sabe? E agora não, agora eu viajo já com essa outra ideia, assim, que é a corrida que me deu, né? Tu trouxe agora isso que tu falou, me trouxe uma lembrança, assim, para mim, a corrida e esse tipo de atividade virou uma experiência sensorial. Porque assim, como eu sempre andei de carro, quando tu passa de carro em determinado lugar, ainda que tu passe todos os dias, tu não enxerga o lugar. Tu não conhece o lugar, porque tu só passa. E aí, com a corrida, tu passa correndo. Então, a tua experiência naquele lugar é completamente diferente. Eu moro, né, em Itajaí, eu não sou daqui, mas eu moro aqui há 20 anos. E eu passava de carro por alguns lugares todos os dias. E eu descobri que eu não conhecia aqueles lugares até que eu passei correndo. Porque daí eu consegui olhar, eu consegui ver, eu consegui sentir o cheiro, eu consegui viver aquele lugar. Então a corrida, para mim, além da atividade física e tal, ela me trouxe uma experiência sensorial de reconhecimento, eu digo assim, de reconhecimento de lugares que eu circulava com frequência, mas que eu descobri que eu não conhecia. E aí teve um período que eu fui para o Rio Grande do Sul, na cidade onde eu estudei, enfim, morei por bastante tempo, e eu levei o tênis, levei a roupa lá da assessoria, porque se eu vou correr lá, né, com o meu uniforme. Ah, dito e feito, assim, aí na época meus pais estavam lá também, assim, tu vai correr, tu vai sair correr aqui. Eu disse, eu vou, porque eu nunca corri nesse lugar, né, ele era um lugar que me lembrava a minha outra vida, né, a minha vida do lanche, da pizza, daquele outro universo. E aí eu coloquei lá meu uniforme, saí correndo e eu disse, gente, o quanto eu não conheço esse lugar, porque aqui eu também andava de ônibus ou de carro, mas nunca tinha andado sequer caminhando naquele lugar. E aí eu passei correndo e aí eu vi o lugar, eu vi de verdade aquele Viveu lugar, aquilo ali. sabe? E aí eu disse, caramba, eu morei, metade da minha vida eu morei nesse lugar e eu não conhecia esse lugar, porque eu passava, era um outro transporte, né, rápido, com a cabeça no outro lugar. Então a corrida tem isso, assim, ela te faz conhecer aquele lugar por onde tu tá passando de uma forma diferente, ter uma experiência com aquele lugar. E eu vou te falar assim, ó, até acho que mais do que caminhar, tá? Porque eu vou te dizer, eu viajo muito quando eu tô caminhando. Então, tipo assim, ó, às vezes um celular, às vezes a cabeça trabalhando, e na corrida não, na corrida tu tais ali, né, cara? Mais do que andando. Ou talvez de bicicleta, mas não ando muito de bicicleta, mas a corrida realmente, tu se conecta com lugares. Itajaí, cara, eu vivi aqui a vida inteira, acho que dos 36 anos, 5 eu vivi fora. E casas, apartamentos, estradas, chão, é tudo novo, assim, sabe? E aqui a gente corre em tudo, né? Tudo que lugar. Todo sábado a gente conhece uma coisa nova aqui, né? E aí, assim, tipo, eu nunca tinha entrado, a corrida proporciona um monte de experiência pra gente, né? Porque eu nunca tinha entrado num mato, assim, sempre de carro, né? Numa estrada de terra, eu nunca tinha pisado numa estrada de terra pra
né? Então a corrida me proporcionou isso. Eu nunca tinha ido numa cachoeira. Aí um dia a gente foi correr lá nos interior e tinha uma cachoeira. Foi a primeira vez na vida que eu entrei numa cachoeira. Sério? Então, assim, por isso que eu digo assim, eu descobri muitas coisas com a experiência da corrida. Então não foi só correr, ou não foi só atividade física. Isso foi uma porta, vou dizer assim, um portal, não é uma porta, um portal que abriu para várias outras experiências, né? Então, e hoje eu digo assim, eu não sei se as pessoas hoje me acham, quem convive comigo, porque assim, eu digo, gente, não esperem ter mais de 40 anos, né, como aconteceu comigo, para terem esse tipo de experiência. Se deem a oportunidade de começarem antes, talvez vocês não gostem, talvez não queiram, tá tudo certo. Mas não esperem 40 anos, experimentem antes, né? Eu digo assim, não vou dizer que eu me arrependa, porque a gente vai passando por coisas na vida e tudo chega no momento que tem que chegar. Mas quando eu paro e penso hoje, eu digo, gente, por que eu não experimentei antes, sabe? Por que eu não me dei a chance antes? Enfim, talvez muitas coisas, né? O meu sobrepeso, por boa parte, né, da minha vida, talvez eu não tivesse chegado naquela situação, né? Se eu tivesse vivido a experiência de atividade física antes. Então... O corpo repudia, né? Enfim... E tu já tinha essa cabeça antes? Porque assim, ó, uma parada que eu acho muito massa é como a cabeça muda junto com o corpo. Tipo assim, é a tua ação que vai mudando a forma com que tu pensa mesmo. E inclusive, a principal razão de eu querer gravar contigo é justamente por isso. Porque eu vi em ti essa mesma mentalidade que eu desenvolvi depois que eu comecei a fazer exercício físico, assim. Que tu falou muito, muito bem, acho que até a frase do Clóvis de Barros Filho lá, né? Que é, se você faz o que você quer o tempo inteiro, você é escravo dos seus desejos, né? E essa percepção, tu já tinha isso antes? Não. Foi depois. Foi depois que tu começou a fazer as atividades? Foi depois porque, primeiro, antes eu achava que isso era inacessível para mim, né? Nunca vou conseguir trotar, quem dirá correr. Nunca, não sou disciplinada para ir na academia todos os dias, porque eu já tinha tido experiências do passado, né? Onde eu não cumpri com a disciplina. Por isso que eu digo assim, tem que acontecer alguma coisa na nossa vida, pelo menos comigo, né? Aquela experiência com a minha avó foi o marco. Tipo, talvez se eu não tivesse tido aquela experiência com ela, de ver alguém que eu amava muito, com muita dificuldade, talvez a chave não tivesse virado, né? Então, eu tive uma experiência e essa experiência me tocou. Mas ainda assim, eu precisei... Tá, mas de manhã, quando meu relógio, né, ele toca todos os dias 4h20 da manhã. Ganhou de mim. Porque eu sou a galera das 5, 5h15, enfim. Esses tempos até tentei mudar de horário, treinar à noite, mas não dá. Não dá, né, meu horário de treino é de manhã. Então, quando o relógio desperta de manhã, e daí diz, acorda motivada todos os dias. Não, na maioria dos dias eu quero virar pro lado e continuar dormindo. Mas aí parece que vem um negocinho e diz assim, ó, olha onde tu já chegou. Não é hora de desistir, nem de retroceder. E aí eu pulo da cama. Meu despertador desperta uma vez só. Eu não tenho aquele segundo toque, aquele terceiro, senão as coisas se perdem. É uma vez só. Então eu sei que se eu não levantar, eu vou perder todo o meu horário da manhã. Então, assim, é uma disciplina rotineira, é um exercício dia a dia, momento a momento. Porque, assim, apesar da chave ter virado... Nem todo dia tu tá bem, nem todo dia tu tá afim, nem todo dia, né, tu lembra de tudo aquilo que tu já caminhou. Tem dias que tu assim, ó, que se exploda, quer descansar e tal. Tanto que no início, que eu treinava 7 dias na semana, um dia, né, o professor, esse que me orientou bastante e que, assim, eu digo, foi um anjo naquele momento, um dia ele disse assim, Danúbia, tá errado treinar 7 dias. Sim. Né, tu dorme muito pouco, eu contava no horário que eu acordava, que eu dormia, e ele dizia assim, ó, não, tá errado, porque daí tu não descansa, pro músculo crescer tu tem que descansar. Então eu descobri, inclusive, que eu precisava dormir mais, né. Então, assim, foram muitas aprendizagens,
é uma luta ainda diária, muitas vezes, né? Tipo, não, eu tenho que ir, faz parte. Ou então, hoje é dia de parar e descansar, porque daí, às vezes, naquele dia do descanso, aquele dia eu tô afim desse. Não, hoje é o dia de descansar. E aí já é mais difícil, porque tu tens que fazer o que tu não quer, porque tu quer treinar, mas não, tem que fazer o certo. Então, assim, eu digo, é uma disciplina, mas que tu se torna, por isso que eu digo assim, ó, tu se torna livre, porque agora é uma escolha consciente. É uma escolha com propósito, com objetivo. E não aquela escolha de comer um negócio gigante lá para se saciar, não. Né? É um outro tipo de escolha, mas não é fácil, ela é desafiadora todos os dias. Muitas vezes no trabalho, né? Alguém chega com um bolinho, eu levo um bolinho de vez em quando. Então, assim, eu não me privo disso, né? A gente compartilha, só que eu sei que então, beleza, amanhã se o meu treino era de 8 quilômetros, eu acho que eu vou ter que correr 10 para dar uma queimada desse negócio que eu tô, né, passando. Então, assim, eu melhorei muito a minha alimentação, muito, acho que eu mudei 80%, né? Tem coisas que eu nem compro mais, nem entram mais na minha casa, mas também aquelas que eu gosto de vez em quando, elas não cortei completamente, elas fazem parte ainda da minha vida, da minha rotina, e aí eu tento compensar de alguma outra forma, para que a coisa também não fique, que eu também não fique escrava. Sim, sim. Desse sistema, né? Então... É porque a vibe é a qualidade de vida, né? Porque, tipo, uma parada que eu vejo muita da galera fazendo, inclusive na corrida, assim, na corrida e até na academia um pouco menos, porque a competição na academia ela exige que mais do que o comum, né? Tu precisa mexer com hormônios e coisas assim, é mais difícil tu levar a parte competitiva. Mas eu vejo muito na corrida isso. A pessoa começa a correr pra correr. Uhum. E eu não acho que seja errado isso, né? Legal, bacana, pra correr, eu quero ganhar troféu, quero ganhar medalha, quero melhorar a minha corrida. Mas a partir do momento que tu começa a separar isso da tua qualidade de vida, de pensar só na tua performance em vez de pensar no... Eu não vou mudar minha vida para virar um corredor. Eu sou um cara que corre, a minha vida ela é mais saudável hoje porque eu faço alguma atividade física. No meu caso, por exemplo, eu não fazia nada. E hoje eu tiro do meu dia 3 horas todo dia para fazer alguma atividade, né? E no começo eu tinha me pedido que minha mulher também é a mesma coisa. Ela começou com esse lance de ganhar o troféu. E aí ela ia lá, não, vou ter que ganhar esse troféu. E aí ela começou a treinar pra ganhar o troféu. E daí era a periodização. E aí eu falei pra ela, amor, inclusive quando ela assistir isso aqui, eu provavelmente vou dormir na casinha do cachorro. Ai. Mas porque daí eu comentei com ela, quando tu colocas um objetivo perecível, assim, eu vou ganhar no troféu, ou eu vou fazer a prova num tempo tal, aquilo passa a ser o teu objetivo, e não você ser uma pessoa que tem a vida que vai te levar a chegar lá. Uhum. Aí o que acontece? Você alcança o objetivo, ou tu percebe o quanto tu vai ter que fazer pelo objetivo, e tu abandona o processo. Uhum. E foi o que aconteceu, ela parou de correr, Uhum. ficou um bom tempo sem correr, sabe? Tu trouxe agora uma coisa assim, ó, que a gente passa, né? Digo, a gente passa porque eu passei muito recentemente, assim, ó. Eu corro há 1 ano e meio, né? Na minha cabeça, que eu corro há 1 ano e meio. Meu, em que posição tu fica? Se tiver 500 pessoas, eu fico lá no 250, entendeu? Eu fico lá na meiuca, assim, no meião daquela galera, né? E aí eu comecei a me cobrar isso, porque eu via, né, muita gente, assim, próxima subindo em pódio. E assim, eu nunca vou subir em pódio. Então, tipo, aqui eu comecei um movimento que hoje eu tenho um pouco mais de consciência de sabotagem, de autossabotagem. Porque eu comecei naquela, não, eu nunca vou subir no pódio. Eu que sequer corria, e agora tô correndo, né? Mas sabe quando tu sobe a régua, tu diz assim, agora eu quero um dia um pódio e tal, e aí eu comecei nessa, eu não dou conta, né, uma pessoa que tem asma, que tem desvio de septo, que não tem memória muscular nenhuma, que já tem mais de 40. 40 anos abusando do corpo. E aí eu tô me comparando com talvez alguém que tem uma outra condição e que tem 20, 25, né, então assim,
E aí eu comecei num processo de autossabotagem, porque o que que eu disse? Não, eu não vou conseguir, então para que correr? Porque se eu não vou, nananã. E eu dei uma Diminuiu o ritmo. diminuída no ritmo, assim, né? Dei uma até diminuída. comentar que eu não tenho te visto mais muito Dei na uma pista. diminuída, comecei a correr mais sozinha, mais na academia, e aí, sei lá, faz umas 2 semanas, eu disse assim, o que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo? Né? Eu disse assim, ó, acho que no meu momento mais pleno, assim, onde eu tava bem e tal, porque o meu objetivo não é ganhar nada, além de qualidade de vida, né? Assim, o meu troféu, ele não é hoje, ele é para daqui 20 ou 30 anos. Então eu disse assim, pelo amor de Deus, volta a entender qual é o teu propósito de correr, Isso. né? E aí, mas isso tudo aqui, ó, dentro da mente, né? Então o anjinho e o diabinho, porque um dizia, não, mas não tem performance, faz 1 ano e pouco que tu treine e não avança. Um ano. E não avança, aquela coisa toda, e daí o anjinho dizendo, não, mas tu começou a correr agora, tu começou a fazer atividade física agora, calma, não tem necessidade, teu troféu não é para agora, teu troféu é para tua senioridade lá, quando tiver, né, ter qualidade de vida, ter autonomia quando tiver mais idade. Com 80 anos tu trazer a compra do mercado para casa. Né? E aí eu disse assim, gente, mas como é uma luta, né? É uma luta, porque a gente vai subindo a régua, a partir da régua do outro, né? E aí eu disse assim, não, volta. Então, assim, por isso que eu digo, é um exercício diário, né, de fazer o que tem que ser feito. E aí eu disse assim, não, a minha régua vai ser sempre a partir de quem eu fui ontem, quem eu era ontem. Porque eu só posso me medir a partir de mim mesma, eu não posso me comparar. Aí eu vi os meninos correndo, né, os meninos. Passam que nem um foguete. São rápidos. Meu, nunca vou correr assim, então não vou correr. Então eu, né, comecei com esse processo. Aí eu disse, não, dona, que é isso? Vai se comparar com homens, vai se comparar com homens e mais jovens, com meninas mais jovens. Para com isso. Que correm há 10 anos. Correm há muito tempo. Aí eu disse, não, volta, porque o teu objetivo e o teu propósito são outros. Não é performance. É manter o corpo em atividade, fazer alguma atividade, para que lá na frente, né, tu tenhas qualidade. Então, assim, mas, de novo, né, como é difícil, como é um exercício, o fazer a atividade e o não se cobrar tanto, não se comparar com outros, assim, que desafio que é isso, porque a gente, né, porque eu ficava pensando, a galera tá vendo eu correr e eu não avanço, eu não evoluo, né, e aí eu me comparava com os outros e ficava pensando o que os outros estão pensando, eu assim, cada um tá pensando em si, não sabe nem que eu existo. Sim. Volta, né, então assim, essa semana ainda falei com o Jânio, agora em novembro eu volto a treinar bonitinho, direitinho, né, porque dei uma falhada aí nesse último mês especificamente, então eu volto com todo vapor, assim, mas porque isso tudo nesses últimos tempos, assim, passou. Eu fiquei mais sozinha, né? Treinei mais sozinha. Não parei de treinar, mas treinei mais sozinha. E aí eu também vi que não é legal, né? Porque a corrida, apesar de ser uma atividade individual, você no seu ritmo, no seu tempo, mas quando tu tem um grupo, que a pessoa, mesmo que ela passe por ti como um The Flash, mas ela diz, bora, não desiste, segue. Então, às vezes, aquela palavrinha que às vezes a pessoa fala por falar, mas ela tem uma força e um impacto, então eu percebi assim, não, sozinho não é legal, é bacana estar com um grupo, às vezes tem gente, eu tô indo, a galera já tá vindo faz tempo, mas quando eles passam, bora, não desiste, foco, isso é muito bacana, então eu digo assim, a corrida, a gente acha que é um esporte individual, não é, ela é um esporte de coletividade, porque o apoio que um dá para outro, e outra coisa assim, ó, uma outra coisa que não tem a ver com a corrida em si, mas eu percebo que as pessoas, de uma forma geral, têm segurança em quem é corredor, no sentido assim, já aconteceu várias situações, tô correndo lá pro balneário, principalmente, tem sempre turista, a gente batendo foto de tudo que é lugar, do nada, as pessoas, me ajuda aqui, tira uma foto, a pessoa pega o celular, dá na minha mão, enfim, já vi isso com outros também, bate uma foto aqui para nós. Então assim, ó, tipo, hoje em dia, né, quem é que dá o seu celular para um desconhecido
do nada. Então, uma coisa que eu percebi também, assim, ó, eu acho que o corredor, ele passa, em alguma medida, uma credibilidade na sociedade, assim, porque alguém que é disciplinado, está focado, tem um objetivo, tem alguns drives ali que passam credibilidade. Então, assim, o dia que aconteceu 2 ou 3 vezes lá em Balneário, assim, a pessoa que não me conhece do Do nada nada. me pediu, né? Às vezes eu vinha vindo mais lentinha ali na minha corridinha, a pessoa disse assim: "Oh, bate uma foto aqui de nós". Aí eu me dei o telefone, fui lá no meio da areia, eu, né? Você é meio doido, cara. Qualquer maluco saía correndo com o celular da pessoa. Então, assim, eu achei isso também muito legal, assim, eu acho que é uma categoria que passa em alguma medida também disciplina, sabe? No social, assim, eu achei isso muito, descobri isso recente também e achei muito bacana. É o lance de responsabilidade, tipo assim, ó, autorresponsabilidade é a mãe de toda responsabilidade, né, cara? Eu sou um que, assim, eu larguei trampo, né, CLT que eu tinha esse ano pra tentar empreender de outras formas, assim, mas uma coisa que eu não consigo mais é trabalhar com sócios que não cuidam de si. Eu tenho, e talvez seja preconceito, mas sabe quando tu tá conversando com alguém, assim, e tu vê que a pessoa não se cuida e eu não consigo pensar, não, esse cara não vai cuidar do trampo. Se a pessoa não se cuida assim, um dia que tiver ruim, ele vai largar na minha mão e eu tô lascado, sabe? E eu acho que tem muito a ver com isso, que tipo, é uma forma de status mesmo. Igual aquela mulher que fala do shape, né? Ninguém te dá o shape, né? Tu conquista. Esse não tem que comprar, né? Não, esse tu não vai numa loja e compra, esse tu tem que construir. Como é que é a frase? Uma mente calma, uma casa cheia de amor, o shape em dia. Essas coisas não podem ser compradas, elas têm que ser conquistadas, né? E é bem verdade, né? Nossa. E assim, ó, eu vou te dizer assim, ó, acho que a primeira vez que eu entrei no teu Instagram, e acho que a tua, não sei se ainda é, mas era a primeira foto lá do teu perfil. E foi bem naquele meu momento de virada, assim, né? Eu comecei a treinar, que eu cheguei na assessoria, que eu fui conhecendo as pessoas, e claro, aí tu vai conectando com as pessoas. E eu vi a tua foto e eu disse assim, caramba! Porque eu me reconheci em alguma medida, né? Porque assim, quando a gente olha a tua foto, era uma outra pessoa. Né? E aí eu te vejo correndo, treinando, né? Tudo bonitinho, hashtag todo dia. Né? Então assim, ó, eu disse assim, gente, isso conversa muito com o meu momento, né? Eu, de novo, tanto que eu fiz aquela montagem, uma época eu deixei no meu perfil, a minha, né? O meu antes e depois, porque é muito isso, assim, o quanto, muitas vezes isso pode, às vezes pra gente, passou, aconteceu, mas o quanto pode ser inspirador para alguém. Com certeza. O quanto pode ser, né, porque quando eu olho das outras pessoas, é inspirador para mim, e aí eu disse assim, tanto que pessoas me disseram, Danúbia, quem me conheceu mais recente, né, me diz, mas jamais que eu diria que aquela pessoa era você. E eu disse, pois é, por isso que eu digo, eu sou uma outra pessoa. Mas o quanto é inspirador a gente conhecer a história, né, as dificuldades. Um dia eu até fiz um post, depois acho que até já tirei, mas assim, se você me conhece assim, né, como eu sou hoje, correndo, vida ativa, faz yoga, faz não sei o quê, e se você, mas eu já fui, né, assim, aí tem algumas fotos, né, de um passado que não é tão distante, fazem, sei lá, 10 anos, né, que aquele outro ser, assim, existia, então, para as pessoas verem, assim, que, enfim, a gente pode mudar, independente da nossa condição, da nossa situação atual, né, a gente pode mudar. Como que muda? Cada um tem o seu drive. Perguntar, é fácil todo dia? Não, não é. É uma rotina, uma disciplina diária. Fácil é ficar como tá. Isso. A física funciona assim, a inércia funciona assim. Fácil é ficar como tá, isso é fácil. Continuar fazendo as mesmas coisas é fácil. Continuar reclamando que tu faz as mesmas coisas e acontecem as mesmas coisas pra você é fácil. Não, esse não tem. Tá, olha só. Eu tenho algumas coisas que eu quero conversar, porque assim, a gente já tá próximo do tempo, eu falei que voa. E eu quero falar, a primeira delas é uma palavra que eu achei muito massa, que é drive, essa palavra que tá usando é muito legal, que
a cabeça, assim, tu fala que a gente nem sabe quem entra no nosso perfil e se inspira, né? Uhum. E o dia da história, eu quero que tu conte pra gente a história porque no teu perfil, quem entra lá diz que o máximo que tu correu foi 12 quilômetros. É mentira. É mentira. Ela pode ter ganho no máximo medalha por 12 quilômetros. Mas como é que foi a história dos teus primeiros 21? 21. Vamos lá. Sei lá, acho que foi a prova da RVB, né? de 2024 em Brusque. Eu estava na assessoria há 2 ou 3 meses, né? Ainda naquele mega frenesi de iniciar a correr. Tinha ganhado um Garmin recente, sim, então, né? Agora eu tô equipada, tinha fone de ouvido, tava com todos os equipamentos. Fui para a prova. Era um dia de muita chuva, choveu muito, não estava frio, mas choveu, né, durante aquela prova. E como eu era muito inexperiente, eu com 2 fones de ouvido, sozinha, correndo sozinha no meu ritmo, deu largada, fui, 7 quilômetros era, né, meu percurso, o menor, e fui. E dele chuva e eu adorando, curtindo, eu curti aquilo com o meu som. Mal sabia olhar o Garmin, acompanhar. Tinha o pace ali, acabou-se, né? Nem sabia o que era direito, assim, só sabia olhar a quilometragem. E deu 3,5 km, e deu 4, e deu 5, e aí eu correndo, curtindo, tava gostoso, tava chovendo. E deu 6, e deu 7. Eu disse, mas cadê o fim da prova? Cadê o fim do céu? Porque o meu era só 7. Né? Eu não entendi nada, aí, claro, onde era o 13,5, tinha um retorno. E tu foi com o pessoal. Eu via gente correndo lá longe, assim. Eu fui, imagina, despreparada, que eu digo, assim, inexperiente demais e só curtindo. E aí, em algum momento eu parei e perguntei para uma pessoa que estava passando, eu disse, moço, eu sou da turma do 7 km, eu tô perdida, porque daí eu entendi que eu estava perdida. Aí eles, não, 4 quilômetros para trás tu tinha que ter virado. Então, quer dizer, eu já tinha ido muito mais. Aí eu disse, quer saber? Eu tô aqui, não devo nada pra ninguém, eu vou curtir. Eu tava assim com muita energia, com muita adrenalina, curtindo aquilo. E é gostoso correr lá, né, cara? Eu vou ir. Aquele rio do lado, eu via pessoas do outro lado do rio, e eu quero ir chegar lá. Quer saber? Desliguei o relógio, porque o relógio, até hoje, ele me deixa muito ansiosa. Ele é um problema na minha vida, na verdade. Se eu pudesse, eu corria sem, que daí não marca, né, o que eu preciso ver. Mas desliguei, e disse, quer saber? Eu vou ver até onde eu consigo ir. Mas não foi uma coisa planejada, assim. Eu tava curtindo. E foi, eu só tinha preocupação com o celular, que ia molhar por causa da chuva, mas eu fui. E aí eu fui. Eu tinha a sensação que era meio um declive, assim, um leve declive, então tava fácil, tava chovendo, tava... E aí eu cheguei em algum momento que atravessava a ponte, assim, pro outro lado. Claro que eu não só corria, ali eu já caminhava um pouco, corria, caminhava, tava curtindo. Mas já começaram a correr agora, né? Eu via muita gente do outro lado, se aquela galera pode, eu também posso, sabe? E aquilo na minha cabeça, assim, muito forte, vai, não tem nada que te segure, não tem ninguém te esperando, porque eu tinha ido sozinha de carro, então assim, não tem ninguém te esperando, se tu levar 1 hora, 2 horas, 10 horas, vai! E aí eu fui, não sei quantos quilômetros deu, eu atravessei a ponte, eu fui na pontinha do outro lado, assim, e aí eu vinha me recuperando de uma lesão no quadril, que eu fiz correndo na esteira da academia antes, sem orientação nenhuma, tal, aquela coisa, né? Dava uns tiros doidos assim lá na esteira, então eu tava me recuperando, eu ainda tomava medicação pro quadril, e o quadril começou a pegar, assim, tipo... Ele tava doendo enquanto tava correndo? Sim! Meu Deus, tá muito ruim. Aí começou a pegar, e eu pensei, agora eu vou voltar. Mas como eu não tinha noção, eu perdi a noção do tempo, eu não sabia quanto tempo eu tinha corrido, nem quantos quilômetros, nem nada. E aí eu disse, não, eu vou voltar, porque eu tô achando que agora deu ruim, eu já passei do meu limite. Comecei a voltar, e quando eu comecei a voltar, a chuva começou a cair, sabe aquela chuva que molha a alma, que tu sente ela descer assim, pela alma.
E aquela chuva começou a pegar, e a perna, o quadril, na verdade, ele já não respondia. E nisso, muita gente passava por mim. Muita gente passava. E eu comecei a olhar para trás para entender se eu ia ser a última ou não da prova. Eu entrei num momento de pavor e pânico, porque eu disse, meu Deus, sei lá, já devia ter passado umas 2 horas, eu lá com aquela coisinha de 7 quilômetros, daí eu já pensei, meu, eu vou chegar com 5 horas de prova com a plaquinha de 7 quilômetros, o povo vai perguntar o que tinha acontecido. Aí várias coisas, vários pensamentos sabotadores, assim, começaram a passar na minha cabeça, e o quadril doendo muito, doendo muito, doendo muito. Chegou um momento que eu comecei a chorar, e aí tinha ambulâncias em vários momentos, assim, né, do percurso. Eu pensei, eu vou parar numa ambulância e vou pedir socorro. Sim, eu vou ligar para alguém da assessoria e dizer que eu estou em algum lugar, para alguém vir me buscar. Mas ao mesmo tempo eu pensava, meu, eu não posso fazer isso. Eu cheguei até aqui, eu tenho que chegar de volta. E aí eu fui indo, mais caminhar. Aí nunca mais corri, né? Eu caminhava rápido, tentava dar 2, 3 passos, era o máximo que eu conseguia. Tem um lugar lá em Brusque que é um paredão, assim, que é um lugar mais alto, assim, tem o rio, aí tem a rua, e é um paredão de tijolo, assim. E aquele paredão não tinha fim, e eu tinha que voltar, e eu achava, não, é na próxima, não. Assim, eu acho que não deu 21, mas com certeza uns 18,5 quilômetros, assim, depois, porque daí depois eu fiz o percurso de novo, num outro dia, de carro, para entender o quanto eu tinha feito. Eu corria na assessoria, eu não tinha um gel, eu não tinha nada, a minha água tinha acabado, então eu tomava um pouco da água da chuva que escorria no rosto, assim, que era o que eu conseguia molhar a boca. Não, foi um caos. Chegou um momento... porque tu não chegou a terminar, tu voltou pelo mesmo caminho. Eu voltei pelo mesmo caminho. Daí não tinha mais hidratação. Não tinha mais nada. E eu comecei a olhar para trás, tinha só um pessoal assim, eu enxergava a moto do fecha-prova vindo lá atrás com uma galera. E eu pensei, meu Deus, eu só não posso ser o fecha-prova, eu só pensava isso. Então, na medida que eu via as pessoas, né, se aproximando, eu tentava correr, mas eu não conseguia, a perna não respondia mais. Resumo da ópera, quando faltava 500 metros para a chegada, porque daí eu vim chorando, vim do jeito que deu. Quando faltavam uns 500 metros para a chegada, eu parei, e eu comecei a fazer um movimento de sentar no chão. Eu ia sentar e deu, porque eu já tinha feito tudo que eu queria. E mais. Eu já tinha, né, já tinha chorado, já tinha perguntado para Deus por que eu fiz isso, que irresponsável, já tinha feito tudo isso na minha cabeça. Quando eu fiz o movimento para sentar, uma menina que vinha terminando, ela era do 21, do 42, sei lá, 21 acho, ela passou por mim, e ela pegou na minha mão e disse, vamos comigo. Eu disse, não, eu não consigo mais. É a tua foto do ano. Ela disse, tu consegue. E ela me arrastou, assim, tipo, e aí eu fui, porque eu não tinha alternativa, a menina pegou na minha mão, não sabia quem ela era, e fui, e eu cruzei a linha de chegada. Ela me carregou, né, e eu segurando a perna, porque assim, a perna não ia mais, o quadril, né, travou de um jeito. Enfim, passei a linha de chegada, né, eu confesso que eu nem lembro direito, assim, porque quando eu cheguei, eu precisei sentar, daí passei a linha de chegada, eu sentei e eu pensei, onde eu tô? Quem eu sou? Deu um momento, assim, de meio uma tela azul, sabe? Porque foi um esforço muito grande, eu não estava preparada para aquilo. Nessas horas o quadril nem doía mais, eu estava em transe, assim, né? Aí alguém da assessoria passou, me reconheceu, perguntou, tá tudo bem? E aí eu reconheci a voz daquela pessoa, mas a pessoa perguntou se estava tudo bem e continuou, e eu segui a pessoa, não sei nem quem era. Eu segui com os olhos e vi a pessoa chegar na barraca, né, na tenda da nossa assessoria. E aí eu disse, eu tenho que chegar lá. Aí eu cheguei lá, sentei, o meu corpo saía fumaça, assim, isso 3 horas depois da largada, entendeu? Tipo, a galera tava quase desmanchando a tenda para ir embora. Aí o professor me olhou e disse, o que aconteceu contigo? Onde é que tu tava? Eu disse, eu tava correndo até agora. Né? Aí me deu um negócio para comer, para beber, enfim, aquela coisa toda. Enfim, acabou aquela experiência. Eu fui para casa dirigindo ainda, mas sabe quando tu vai assim meio em transe? Obviamente que no dia seguinte
a consequência veio, né? Eu travei completamente, né? Coluna, quadril, eu fui parar no pronto atendimento lá da Unimed, porque travou tudo, eu não estava preparada, não tinha equipamento nenhum, mas aquela experiência, Ivo, ela me fez assim, ó, aprendi com ela que quando a cabeça dá o drive, porque a minha cabeça estava muito boa, o corpo não estava nada preparado, mas enquanto a cabeça estava boa, o corpo correspondeu. Aí depois quando a cabeça começou, tu não devia ter feito, tu foi responder. Aí o corpo começou a responder, né, De acordo. na proporção dos pensamentos. Então assim, ó, eu disse assim, ó, caraca, foi mais ou menos com a minha primeira prova de 10 km, eu disse, não, eu não corro 10 km. E aí eu disse, eu corro. Eu já fiz, sei lá, 18, 19, 17, sei lá, eu corro, né? E aí eu comecei a fazer as provas de 10, mas para eu fazer as provas de 10 eu usava aquela referência. Caraca, eu já fiz, vamos lá, eu botei na minha cabeça que eu fiz 18, assim. Eu já fiz 18 despreparada, sem um gelzinho, sem experiência de corrida, eu já fiz essa quilometragem, então assim, eu consigo, né? Enfim, foi assim, então aquela prova, ela me desbloqueou para muitas coisas, né? Para muitas coisas, assim, então, não só para corrida, mas para outras coisas da vida, né? Então, assim, entende o propósito, põe na cabeça, curte o processo, porque tem que ser em alguma medida prazeroso, Sim. né, que dá certo. Então foi um pouco dessa minha experiência muito louca. É muito massa essa experiência. E eu vou te dizer o porquê que eu acho tão fascinante essa experiência, assim, ó. Por mais que na dor toda que tu teve, né, mas a vibe é que a gente fica nessa parada de tipo, cara, tem que ter equilíbrio. E eu fico fulo da vida, porque as pessoas falam, tem que ter equilíbrio, mas as pessoas só sabem o mínimo delas. Pra te equilibrar, tu tens que estar no meio do mínimo e do máximo. Mas qual que é o teu máximo, cara? O que tu fez pra te mostrar que é o teu máximo, sabe? Igual quando as pessoas falam assim, ó, tem que equilibrar família e trabalho. Tá, mas tu já fez o máximo em algum dos dois? Tu já deu tudo que tu tem pra dar no teu trabalho pra saber o máximo que tu consegue, pra dizer que isso tá fazendo o equilíbrio, sabe? E ali tu deu o teu máximo, tanto que teu corpo respondeu. Então tu sabe, tu consegue agora ter um equilíbrio. Tu sabe onde é que tá o equilíbrio, né? Tu descobriu isso. E é fascinante isso. É algo que e agora se o Eugênio escutar isso aqui, ele vai ficar fulo comigo, mas eu indico isso pra todo mundo. Te coloque na situação onde tu vai botar o teu máximo à prova, assim. Se tu não te coloca à prova, tu não tem como confiar em você, porque tu nunca fez nada pra te provar que tu pode. É isso. Sabe? É muito massa isso. E eu acho que assim, ó, essa é a grande virada que acontece na nossa vida, né? É quando assim, tu não tem a referência, tu não tem a referência. Então, tu vai indo em doses homeopáticas, tu vai devagar. Só que nesse ir devagar, eu acho que a gente posterga algumas conquistas, né? Então, a partir dessa experiência, vamos dizer, né, daquela prova, aí eu me coloquei como desafio, que foi esse ano, a Rio do Rastro. Meu, a galera dizendo, não, porque para subir o Rio do Rastro tu tem que ter muita experiência, tu tem que ter não sei o quê, treinar muito. Beleza, treinei muito, fiz tudo que, né, fui orientada a fazer, mas eu não tinha o know-how e o tempo de corrida e a performance que todo mundo dizia que tinha que ter, e eu disse, eu vou fazer. Com 3 meses de corrida, eu fiz uma loucura, ela quase me matei, né? Mas não morri. Aquilo me fortaleceu, né? Não só o corpo, mas a mente. Eu disse assim, eu vou fazer o Rio do Rastro. Óbvio, o menor percurso, a primeira vez, mas fui lá e fiz. Foi difícil, foi. Aí pergunta no que vem, né? Vou de novo. Vai, claro que vou vai. de novo. Tem que ir. Entende? Então, assim, ó, eu acho que a gente precisa se desafiar. E o se desafiar não é assim, ó, eu vou dar um passo a mais. Não, eu vou dar 10 a mais. Porque é ali que tu enxerga o teu limite. Talvez tu não consiga dar o 10, tu vai parar no 8, porque o teu corpo, alguma coisa, mas tu vai entender que tu poderia, né, tu conseguiu dar 8 a mais e não só mais um. Então eu tenho um pouco isso, assim, eu acho que tudo que é em doses homeopáticas é muito soft, eu gosto de um drive um pouco mais, de uma energia maior. Talvez pelo fato de que eu já, tipo
tipo assim, acho que eu deveria dar um passo de cada vez se eu tivesse 20 anos. Eu já não tenho mais 20, talvez eu já não tenho mais muito tempo. Então, eu quero, é o momento, é o desafio. Se eu conseguir, consegui. Se eu não conseguir, tá tudo bem, faz parte. Né? Por isso que agora que eu comecei a me cobrar demais, e aí dei uma desanimada, agora eu disse, não, peraí, volta, porque o propósito é outro, o São objetivo é oscilaçõezinhas, outro, vai ter, né? né? Então, assim, por isso que eu digo assim, as pessoas, ai, todo dia tá animado, todo dia tá bem, todo dia a cabeça tá super... Não, não é assim que acontece. O que a gente precisa é, na hora que cair no poço, conseguir sair de lá de novo, né? E não esperar que alguém vá te tirar de lá. Não. Tipo, não, qual é o meu propósito? Qual é o meu objetivo? Resgata isso e segue. Então é um pouco desse jeito que eu venho organizando aí a Que vida. massa, que massa. Tu sabe que eu tenho uma história 15 dias antes, eu acho que foi, não, um mês antes da RVB, eu também errei o percurso, né? Tu lembra disso ou não? Eu lembro. Que eu fui pra fazer o 10. Eu lembro. Tu parou de fazer correr 10 e e tu fiz fez 5. menos, tu dobrou na... Tu parou de correr com fone, não? Ah, depois daquela prova eu aprendi, mas eu ainda preciso, eu sou inexperiente ainda, eu preciso da música. Mas aí agora eu corro com um só. O outro não, porque aí agora eu entendi que eu tenho que estar atenta. Então, Tu já tentou com aquele de cancelamento de ruído? Tem um da Samsung, a Apple deve ter também, mas enfim, eu tenho da Samsung, que ele tem o cancelamento de ruído, que não escuta nada, e ele tem um de som ambiente. Ele toca a música, e ele tem tipo um microfone, ele capta o que tá... e tu escuta ao redor também. Então, tipo, tu corre, tu tá ouvindo música, mas tu tá ouvindo ao redor. entendendo É bem legal. Então hoje, o que eu tenho feito é, desde aquela experiência, eu nunca mais corri com 2, nem nos treinos da pista, né, para poder escutar o comando, para poder, enfim, estar atenta ao ambiente. Então, eu preciso de música ainda, mas corro só com um, porque eu entendi que eu não tô no paraíso, né? Eu tô num processo que tem regra, que tem retorno, que tem, enfim, então... Esses retornos aí, cara. O dia do... Cara, eu tenho a foto que foi muito engraçado. Porque eu chegando ali de chegar, assim, eu corri 10 acho que deu 27 minutos, sei lá, 28 minutos. Assim. Eu ganhei do Jânio, né, cara? Aí tá chegando agora, o primeiro do 10, eu com aquela cara de perdido, né, cara? Essa assessoria é só campeões, né? Eu aí depois passou o mês, fez o contato, fez o triplo do negócio. Danúbia, que massa, foi muito massa conversar contigo, nós já estamos na finaleira. A gente nem falou do trampo, eu queria falar do trampo, porque tu trampa com iates, isso é muito massa. Vamos gravar um dia uma parte 2. Vamos, que tem muito a ver com esse ambiente aqui, né? Mas então, enfim, aqui vale a pena voltar, então é um lugar que vale muito a pena voltar. Com certeza. Tu queres deixar alguma última mensagem aí pra galera que pretende mudar de vida, mas não quer porque dá muito trabalho? Acho que assim, a mensagem que eu posso dizer é da minha experiência, né? Porque é a partir disso que eu tenho alguma propriedade para falar. Eu digo assim, ó, se dê a permissão, né? Acho que se permita experimentar. Depois de experimentar, se não gostar, ok, faz parte, nem todo mundo se apaixona, mas se permita experimentar, se desafie, se dê uma oportunidade, porque foi na medida que eu fiz isso, né, que eu descobri um mundo completamente novo e que mudou a minha vida, né? Então hoje eu digo para todo mundo assim, ó, experimente. E eu não estou falando só de coisas de esporte, né? Experimente coisas diferentes. Se dê a oportunidade de viver, conhecer coisas que talvez você ainda não se permitiu. A gente se surpreende demais, né? Com essas oportunidades e a gente descobre gostos, enfim, sabores, seja o que for, a partir dessas oportunidades que a gente se dá. Então, eu digo, não espere, né, ter 40 anos para se dar oportunidades. Se dê todos os dias. Isso pode ser no trabalho, nos relacionamentos, num prato diferente, num lugar diferente. Eu acho que a gente evolui dessa forma. Acho que é a minha mensagem final. Maravilha, assim. Maravilha. Muitíssimo obrigado. Valeu mesmo. E aí, galera, até a próxima.